Bem-vindos ao PixForce Podcast. Eu sou o Daniel Moura. Estamos direto aqui da OTC, Offshore Technology Conference, no Rio de Janeiro. E hoje eu tenho um convidado muito especial para conversar com a gente aqui. É o Francesco Feliciani, que é o presidente da Saipem Brasil. Boa Francesco, tarde. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Daniel. Obrigado pelo convite. Francesco, vamos começar pelo começo. Se você puder se apresentar, falar da sua história, o que te trouxe a chegar até aqui hoje na OTC? Certo. Então, meu nome é Francesco, né? Sou engenheiro mecânico italiano, como podem bem perceber pelo meu sotaque, né? Pô, quase não. Seu português é excelente, parabéns. E eu trabalhei há 20 anos na Saipem já, sou engenheiro mecânico. E trabalhei em vários lugares do mundo, né? Na Europa, na África, inclusive no Oriente Médio, vários anos. E no Brasil, quanto tempo? No Brasil, 2 anos. Sim, eu sou o presidente da Saipem no Brasil desde o começo de 2024. Uhum. Então, a Saipem é uma empresa enorme, né? Multinacional, baseada na Itália, que trabalha no mundo todo. E faz serviços e, digamos, unidades no setor da energia, tanto das energias mais tradicionais, né, como óleo e gás, quanto nas renováveis. A gente faz wind offshore, por exemplo, e outros tipos de serviços, tanto na terra quanto no mar. E no mundo somos mais de 30 mil funcionários, no mundo todo, né? E no Brasil, temos nesse momento mais de quase 1.200 funcionários trabalhando. Então, o Brasil é bem relevante, então. É bem relevante. É interessante que no mundo da Saipem, o Brasil tem uma presença muito variada, né? Porque no Brasil a gente faz vários tipos de negócios, faz plataformas flotantes, faz projetos que chamamos de subsea, offshore, e fazemos também pesquisa e desenvolvimento. Então e trabalhamos com vários clientes, com a Petrobras, claro, mas também com a Equinor, com a Total. Então temos uma diversidade, né, de tecnologias e de conhecimentos dentro do Brasil, que é uma coisa que nos faz muito orgulhosos, né? É interessante porque nós brasileiros, muitas vezes, não sabemos a capacidade que a gente tem no Brasil de tecnologia, né? E você citou essa questão do P&D, né? Ou PDI, como tem se falado hoje. Como é que é para vocês isso, né? Desenvolver tecnologia no Brasil junto com essas grandes empresas? É muito interessante. É claro, primeiro gostaria de destacar que o Brasil é um dos lugares do mundo em que a engenharia, especialmente do offshore subsea, se desenvolveu nos anos, né? Então, em muitos assuntos, o Brasil, na verdade, está na frente da tecnologia, por causa do fato que o Brasil trabalha em águas que chamamos de ultra profundas, então tem um desafio importante, que precisa de engenheiros muito avançados, né? Muito bons. É por isso que gostamos. A gente viu esse acidente do submarino, né? Que é uma coisa que é fora do óleo e gás, mas eu acho que o público que está nos assistindo, né? As pessoas viram quão arriscado que é. É, né? claro que trabalhar nesse tipo de ambiente profundo assim tem desafios enormes, né? Que é muito motivador para a gente enfrentar. Sim. E é claro que você citou a pesquisa e desenvolvimento. Hoje em dia a tecnologia avança de uma forma tão rápida que é essencial ter sempre uma visão de pesquisa e desenvolvimento, sempre olhando para o futuro. E nessa época, claro que o assunto mais importante, que está sempre no centro da discussão é a inteligência artificial. Exatamente. Claro. Então, e a gente aproveita muito dessa ferramenta em várias iniciativas que temos. Posso citar algumas que, digamos que tem várias abordagens, né, abordagens de utilizar a inteligência artificial. O primeiro, posso mencionar que a Saipem no mundo foi uma das primeiras empresas do setor que começou utilizando nos escritórios a inteligência artificial generativa, né? Chamamos assim. Porque, como eu falei, temos mais de 30 mil funcionários. É claro que agilizar o trabalho dos funcionários pode levar vantagens enormes, uma economia
enorme. E, então, começamos lá alguns anos atrás implementando essas ferramentas de inteligência artificial, que no começo era mais para agilizar tarefas rotineiras, né? Aí vou compor uma e-mail, vou fazer esse tipo de ações mais rotineiras que iam economizar um tempo. E ajuda muito. Ajuda muito, ajuda muito. Aqui acho que todo mundo, o público, entende perfeitamente, todos os usuários, né, as vantagens. Sim. Mas aí, ao longo do tempo, com uma evolução também desse tipo de ferramentas, começamos a utilizá-las também em assuntos mais complicados, que têm mais a ver com o nosso DNA, né? Então, começamos a utilizar na engenharia, na análise de documentação dos fornecedores, na avaliação das propostas dos fornecedores. Então, o propósito é deixar as atividades, só as atividades mais nobres para a inteligência humana. Exatamente. Então o operador humano, o funcionário, o engenheiro, vai, ao longo do tempo, vai ser sempre mais focado só nas decisões mais estratégicas, deixando a maioria do trabalho do dia a dia para esse tipo de ferramenta. É uma coisa que funciona muito bem e que nos levou a entender também coisas, descobrir coisas ao longo do caminho, né? Por exemplo, isso que eu falei tem a ver com a produção, né, de engenharia de novos documentos. Mas outro lado muito interessante é a pesquisa dentro do conhecimento da empresa. Porque imagina, uma empresa desse tamanho tem um database enorme de dados, informações, projetos feitos em todas as partes do mundo, documentos. Então, a facilidade de acessar essa informação é vital, né? Porque agora o mundo anda muito rápido e é muito importante ter um acesso rápido, resumido das informações. E no caso de vocês, com times espalhados, né? Por vários países. Isso dificulta muito. E o que descobrimos muito interessante é que essa ferramenta de inteligência artificial nos permite não ter uma padronização tão extrema das informações. Porque antigamente, cada tipo de relatório, por exemplo, tinha um certo padrão. Qualquer desvio do padrão não permitia acessar a informação, né? Porque se você pega um documento de 3 anos atrás com um padrão diferente, não sabia onde achar a informação. Então, virava muito importante padronizar. Só que a padronização, às vezes, impacta um pouco a flexibilidade, né? Com esse tipo de ferramenta, o interessante é que qualquer padrão seja utilizado, a ferramenta consegue a informação. Então, esse é um assunto, como você falou, que para times espalhados no mundo ajuda muito, agiliza muito o trabalho. Então, essa é uma experiência muito boa que estamos continuando e que vemos um progresso cada ano, cada mês, quase, impressionante. Então, agiliza. E uma pergunta que eu quero trazer para você é: vocês têm aplicado inovação, tecnologia, IA na prática. E quando a gente vê as discussões sobre a IA no mundo, se fala muito sobre uma bolha, né? Em que as deep techs estão se retroalimentando. Eu queria saber, assim, do ponto de vista prático, né? Como é que tem sido a aplicação de IA dentro da organização e como vocês estão conseguindo gerar valor no dia a dia? É um investimento para o futuro ou é algo que vocês já estão tendo retorno? É algo, eu diria que é algo que já conseguimos experimentar na prática. Agora, vou trazer outro exemplo. Agora eu falei de uma utilização, digamos, em um ambiente de escritório. Então, de um ambiente de gerenciamento de documentos, informações. Mas temos também aplicações já bem evoluídas na área das operações, das nossas operações. Por exemplo, uma área em que essa inteligência artificial e a eletrônica, digamos, de forma mais abrangente, está trazendo um valor enorme, que é a área da segurança do trabalho. Aí, nessa área, nós já implementamos várias ferramentas que são, digamos que são sistemas digitais para um monitoramento da segurança das operações em um ambiente operacional, né? Operacional, que pode ser um canteiro, um estaleiro, um navio também, temos vários navios, né, trabalhando no mar. Uma área de muito risco, né? É uma área de muito risco que tem que ser gerenciado. Então, essas ferramentas têm 2 propósitos, né? O primeiro é de
identificar situações de risco. Uhum. De risco que já está acontecendo. Então, por exemplo, a gente implementou arneses de segurança eletrônicos que tem um alarme no caso que uma pessoa esteja trabalhando com um arnês aberto, que não seja fechado de forma segura. Aí tem um alarme que pode ser remotizado também, que avisa o operador de segurança que pode intervir para, digamos, falar com a pessoa e lembrar que tem que fechar o arnês de segurança, né? Essa é uma barreira de proteção, mais uma barreira de proteção eletrônica nesse caso. É o mesmo conceito de uma barreira física. Você pode colocar uma cerca, por exemplo, para evitar uma queda de uma pessoa ou uma entrada em um ambiente, em uma área de risco. Esse tipo de barreira é uma barreira eletrônica, né? Porque tem um alarme que para a atividade no caso tenha uma situação não segura. Mas a implementação de inteligência artificial em câmaras consegue também uma segunda aplicação, que é individuar o potencial de risco. Então, pode individuar uma situação que ainda não se manifestou como acidente ou como digamos, perigo, mas que pode evoluir num perigo, né? E essa é uma ferramenta muito importante para melhorar o desempenho de segurança da empresa, né? Ajuda muito na implementação do nosso plano de segurança, da nossa estratégia de segurança, né? Que prevê, por um lado, a implementação de barreiras, porque sabemos que os seres humanos podem errar. Então não dá para planejar operações assumindo que não vai ter erro, não vai ter uma falha, né? Então tem que sempre colocar barreiras. Então, nesse caso, barreira tecnológica ajuda muito. E por outro lado, é importante focar não só nos erros ou nos acidentes que aconteceram, mas também nos eventos que chamamos de alto potencial. Quer dizer, situações que aconteceram que não levaram a um dano, a um acidente, mas que potencialmente podiam virar acidentes, né? E avaliar esse tipo de situações ajuda muito para aprender como evitar acidentes. Então, tem que avaliar não só os acidentes mesmos, mas também as situações, os riscos em que chegamos perto de um acidente e não aconteceu. Avaliar esse tipo de situações pode ser feito por meio de uma inteligência artificial. Aí ajuda muito, né? Com câmera, porque de forma automática o sistema consegue individuar os riscos e avaliar, analisar. Muito importante. Muito interessante. Ontem a gente está nesse ambiente de feira, né, conversando com muitas pessoas. A gente estava conversando com uma empresa de treinamento, né? Então, uma empresa que trabalha com treinamento, ela pode usar esses dados, né, provenientes de câmeras, para fazer treinamentos melhores, para garantir que, ou para verificar se aquelas pessoas que foram treinadas estão atuando da forma correta, né? Então tem um mundo de coisas a serem exploradas, né? Isso. É focar os esforços mesmo onde precisa, né? Para realmente minimizar os impactos. Sabemos que na história da indústria os acidentes caíram muito ao longo do tempo, só que cada vez para quebrar o próximo patamar, né, continuar baixando, sempre tem que implementar novas ferramentas e novos conceitos, né? Porque tem que trabalhar muito na cultura também. E a inteligência artificial ajuda muito. Uma ferramenta muito... É a nova fronteira, né? O que vai fazer a gente ir para um próximo nível, né? Isso, da segurança, nesse caso. E eu quero que você fale agora, que você trouxe aí uma coisa para mostrar para o público. Eu fiquei muito animado aí para saber um pouco mais sobre eu trouxe essa aplicação. Modelo aqui, essa maquete. A gente chama de Flatfish. Ele é um drone submarino autônomo que tem o propósito de conduzir inspeções complexas em ativos submarinos, em águas ultra profundas, pode chegar até 3.000 metros de profundidade. Incrível. Então, qual é o propósito? O propósito é verificar a condição dos ativos, que podem ser tubulações, válvulas, qualquer tipo de ativo de produção que está no fundo do mar, pode ser inspecionado de forma automática, segura, por esse drone. Agora, essa daqui é uma maquete, o verdadeiro
tem um comprimento mais ou menos de 4 metros, então é grande, é mais ou menos grande. É grande, como um carro, então, né? É como um carro, mas como uma van também. É. Ele trabalha de forma autônoma, pode ficar no fundo do mar meses, pode se recarregar numa estação de carregamento, Igual, de igual recarga, o aspirador de pó que tem em casa, isso, né? é a mesma Ele vai coisa, se é o mesmo conceito. E ele tem uma grande inteligência artificial embutida nele, né? Porque ele usa inteligência artificial em várias formas. Primeiro, na navegação. Ele não tem um piloto governando ele, né? Dirigindo. Ele vai de forma autônoma, entende o que tem que fazer, reconhece qual tipo de ativo está na frente dele, consegue reconhecer se é uma tubulação, se é uma válvula, se é uma PLEM, se é outro tipo de Até porque são áreas muito grandes, né? São distâncias longas. São distâncias então, se você tiver um piloto ali, você... Não, exato. Teria um problema de comunicação também, é mais difícil. Então, ele vai de forma autônoma, tem vários sensores, né? Tem câmeras na frente, abaixo, tem sonares, tem laser, tem vários tipos de sensores. Através da inteligência artificial, consegue coletar os dados, analisar, se orientar, se deslocar, se movimentar, ter motores, claro, em vários pontos. E esse é um exemplo de tecnologia que realmente muda o jeito de trabalhar, porque é um tipo de tecnologia que não existia no passado e que tem várias vantagens, né? O primeiro é uma economia, porque claro que um equipamento desse tipo tem uma economia grande comparada com um barco que depois pode ter o que chamamos de ROV, né? Um Remote Operated Vehicle, só que para operar o ROV tem que ter um barco mobilizado. O barco, claro que tem um custo enorme cada dia de Esse seria um AUV, certo? É um autônomo. Ele é autônomo, sim, é né? autônomo. Ele é diferente do ROV, Isso, né? Esse é autônomo. É autônomo. Então, tem uma vantagem de economia, uma vantagem de segurança, porque é claro que não tem uma operação humana, não tem uma pessoa exposta ao risco, porque ele é uma máquina, né, que trabalha. Temos uma abordagem de sustentabilidade também, porque é claro que a energia necessária para operar esse tipo de equipamento é muito menor do que precisa para operar um barco, por exemplo. E outra coisa interessante é a flexibilidade das operações, porque essa é uma plataforma que pode evoluir ao longo do tempo, pode instalar sensores diferentes. Inclusive, essa digamos, faz parte de um programa mais abrangente da Saipem, que se chama de iDrone. Essa é uma versão, tem outras versões que trabalham com a mesma plataforma e que podem evoluir ao longo do tempo para, digamos, atender missões diferentes, né? Sem uma necessidade de... Até porque se você tem um equipamento lá, pode fazer muitas coisas, né? Isso. Aproveitar, né? Isso, pode aproveitar. Tem outras versões que se chamam de iDrone, que também podem operar, manusear os equipamentos. Tem braços, né, que podem manusear os equipamentos. Então, é uma ferramenta muito interessante. E o que a gente gosta muito de dizer, especialmente aqui com a Saipem no Brasil, é que a inteligência artificial desse equipamento foi desenvolvida no Brasil. Sim. Temos um centro de pesquisa e desenvolvimento na Bahia, Salvador, com engenheiros maravilhosos que desenvolveram o software de inteligência artificial que está instalado a bordo desse equipamento e que continua evoluindo ao longo do tempo. Então, temos muito orgulho como Saipem Brasil de mencionar isso, né? Porque realmente é um desafio e é um assunto que está na frente da tecnologia submarina. E eu fiquei muito feliz de você trazer essa maquete para o público ver, porque o Flatfish, ele como você falou, é uma tecnologia brasileira e é um vencedor do Prêmio ANP, né? Então, a gente tem falado muito aqui no nosso podcast sobre a importância do PDI no investimento. Isso. Ao invés da gente ter mais um pagamento ao governo, um royalty, não, a empresa tem que investir em tecnologia. Isso aí é uma materialização desse programa. É um exemplo prático, né? Não é uma pesquisa e desenvolvimento feita mais para frente, mais para o futuro. É uma coisa que já estamos vendo as vantagens. É um produto real, né? É realmente interessante. Muito. E como é que está o estágio? Ele já está operando? Já está operando com vários clientes, as primeiras unidades, e estamos trazendo para outros clientes também. Estamos levando para outros clientes.
estamos já acompanhando as vantagens. E vocês têm visão de levar isso para outros países também? Sim, já está Exportar? trabalhando, ele já está trabalhando em outros países, inclusive, fora do Brasil. E Porque isso também é muito interessante, né? É. A gente tem falado também sobre exportar. É legal exportar minério, grãos, mas nesse exportar caso, exportamos a tecnologia, né? Pô, isso é fantástico, né? É um valor enorme que é realmente interessante, Sim. motivador, né? Ver um resultado desse tipo. Muito motivador. Francisco, e como é que vocês estão vendo na empresa novas aplicações de IA, novas aplicações desse tipo de tecnologia, né? Isso eu tenho certeza que não é só no Brasil, né? Vocês estão fazendo Sim, isso no mundo inteiro, né? Sim, digamos que é um assunto que está muito na moda, Uhum. mas que tem realmente uma utilidade prática em várias áreas. Agora eu trouxe 3 exemplos, mas tem realmente o limite é só a imaginação, né, do que a gente pode pensar para o futuro. O importante é manter sempre como guia os conceitos mais importantes, né, a segurança, a economia, a pegada de carbono, esse tipo de coisas que a gente prioriza, né, na Saipem quando faz um planejamento de como implementar esse tipo de tecnologia. Tem que ter muito planejamento, né? Muito legal. Francisco, a gente está chegando ao final. Quero te agradecer mais uma vez. E se você puder deixar uma mensagem para nossa audiência, baseado em tudo o que a gente falou aqui. Perfeito. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Agradeço realmente o convite. Acho interessante fazer esse tipo de conversa, né? Nesses assuntos tão interessantes, tão central, né? Nesse momento da indústria. Acho que a feira aqui no Rio de Janeiro foi muito interessante, né? Aqui estamos na OTC Brasil e eu vi muitas conversas, tem muita emoção e muita expectativa para o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos no mercado da energia. E temos orgulho de estar aqui presentes e de contribuir, fazer a nossa parte, né, para essa missão que todos juntos vamos entregar. Muito bom. Muito obrigado. A gente, para todo mundo, a gente tem uma surpresa no final, uma pergunta surpresa. Vamos lá. Se você puder recomendar um livro, um filme, um podcast, uma série que impactou sua vida para nosso público aí. Um livro. Como se chama aquela série, acho que é inglesa, Black Mirror. Black Mirror, isso. Muito. Agora, eu sou fã de Black Mirror. Como estamos falando de... Teria, claro, muitos livros, muitas coisas para mencionar. Como estamos falando de... Você escolheu muito bem. Como estamos falando de inteligência artificial, acho interessante a referência da Black Mirror, né? Que é essa série que mostra, de forma, claro, com muita fantasia, mas mostra muito o potencial e as implicações, né, positivas que podem... Tem coisas assustadoras, né? Também tem coisas assustadoras, né? Também é uma série tão interessante, mas acho legal. E cada episódio por pessoas diferentes, né? Exatamente. Eu acho incrível. Isso, exatamente. Então pode vir coisas totalmente diferentes, né? Isso, perfeito. Boa escolha, gostei. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez, tá, Francisco? Muito obrigado pelo convite. E agradeço vocês que participaram, ouviram até o final. PixForce Podcast. Nos curtam, compartilhem esse vídeo e acompanhem os próximos episódios. Muito obrigado.